Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês, mais uma aula de introdução de Motherboard. E eu tô aqui para trazer um dos cursos mais importantes que com certeza vai edificar a sua vida, tá bom? É sempre bom aprender um pouquinho de computador, tá bom? E hoje eu tô aqui trazendo um pouquinho desse vídeo. Falando um pouquinho sobre o processador e o seu socket. Os sockets usados pelos principais processadores em qualquer placa-mãe padrão ATX, não importa o processador suportado, o socket fica sempre na parte direita da placa. É preciso saber instalar o processador no seu socket e não importa se a placa tem o socket 478 Pentium 4 ou o socket Athlon XP ou qualquer outro tipo de socket. Todos esses sockets são chamados de socket CIF, Zero Insertion Force ou força de injeção zero. Bom, esses sockets possuem uma alavanca lateral que deve ser levantada para que o processador seja instalado. Colocamos então o processador no seu socket, cuidadosamente. Bom, o processador só encaixa em uma posição, graças à disposição dos seus pinos e dos seus encaixes do seu socket. Bom, deve encaixar perfeitamente sem que precisemos fazer força. Só o socket só firmará o processador depois que abaixarmos a alavanca lateral. Mostrando aqui para vocês esse socket 775 e encaixando a alavanca lateral. Pode ver que firmou perfeitamente, tá bom? Sem problema algum. Bom, uma vez que o processador esteja alojado no seu socket, podemos abaixar a alavanca lateral, tá bom? Bom, colocando o processador do seu socket, baixando a alavanca lateral do socket para travar o processador, tá? Bom, para instalar corretamente o processador do seu socket, precisamos também prestar atenção da sua orientação correta. O socket dos processadores normalmente possui um ou dois cantos que são diferentes dos demais. Bom, a parte inferior do processador Pentium 4 e o socket 478, um canto do socket tem dois furos a menos, e um canto do processador tem duas perninhas a menos. Esses cantos devem coincidir para que o encaixe seja possível. Orientação correta do Pentium 4 do socket 478, com setas pretas. O mesmo ocorre com o Athlon XP, Sempron e outros processadores que usam o socket A. Seu socket tem dois cantos que são diferentes dos outros dois. Possui um furo a menos. O processador tem dois cantos com uma perninha a menos. Os dois cantos diferentes do processador devem coincidir com os dois cantos diferentes do socket. Orientação correta do Athlon XP no seu socket. Instalação do cooler do Athlon XP, socket A. Bom, agora o exemplo da instalação de um cooler em um processador que usa o socket A, Athlon XP, o Athlon, o Duron e as principais versões do Sempron. Bom, a instalação de coolers em outros tipos de processadores. Observação. O método de instalação de cooler do Pentium 3 é similar ao dos processadores que usam o socket A. O cooler é necessário para refrigerar o processador. Nunca devemos ligar um computador sem um cooler instalado. Os coolers possuem um conector que deve ser ligado na placa-mãe, normalmente em um conector chamado CPU-FAN, CFAN ou similar. Esse conector em geral possui 3 fios, sendo 2 para fornecimento de corrente e 1 para medição da velocidade de rotação do ventilador. Dessa forma, a placa-mãe sabe se o ventilador do cooler está girando ou não, e pode tomar providências em caso de defeito neste ventilador. Bom, pode, por exemplo, provocar um desligamento automático ou a redução da velocidade do processador, evitando que fique superaquecido, o que certamente iria danificá-lo. Todo cooler, depois de instalado, deve ser conectado em um ponto da placa-mãe normalmente indicado como CPU-FAN ou CFAN. Bom, lembrando disso,
Essa é a entrada que indica CPU fan. O bom das placas-mães é que elas acabam liberando, né, mais um conector SWS fan, que o bom seriam usados em gabinetes para tirar toda a oxidação e sujeira da placa-mãe dentro do gabinete. Bom, pessoal, para instalar um cooler em um processador para socket A, devemos tomar cuidado com a sua orientação correta. O socket A tem um dos seus lados diferente dos outros três. O seu cooler também. O lado diferente do cooler deve corresponder ao lado diferente do socket, como mostra. Não esqueça também de retirar a etiqueta de papel que protege o material térmico, elastômero, existente no cooler. Orientação correta do cooler do socket Athlon XP. Bom, o importante: instale o cooler no processador com a placa-mãe fora do gabinete. Instalar o cooler com a placa-mãe instalada no gabinete é mais difícil e mais perigoso e requer muita prática. O cooler do Athlon XP e de outros processadores que usam sockets parecidos possui uma alça metálica que faz a fixação do cooler do socket. Inicialmente, colocamos o cooler sobre o processador e fichamos em uma das partes da alça metálica sobre o socket. Bom, a alça metálica do cooler deve ser fichada em uma das partes laterais do socket. Fichando a alça metálica sobre o socket com o auxílio de uma chave de fenda. A outra extremidade da alça metálica tem normalmente um apoio para uma chave de fenda. Usamos uma chave de fenda para baixar a alça metálica cuidadosamente, fichando no socket. Tome muito cuidado, essa operação é muito crítica. Se a chave de fenda escorregar, poderá bater na placa-mãe e danificá-la. Como medida de segurança, é bom forrar a parte lateral do socket com um pedaço de papelão. Assim, se a chave de fenda escorregar, baterá no papelão e a placa-mãe estará protegida. Depois de instalar o cooler, ligue no conector CPU fan da placa-mãe. Como mostra, o nome desse conector pode variar de uma placa para outra. Pode ser CFAN, PFAN ou algo mais enigmático como FAN 2. Por exemplo, em caso de dúvida, consulte o manual da placa-mãe para checar qual é o conector que deve ser usado. Tome cuidado, pois se ligarmos o cooler no conector errado, a placa-mãe pensará que o cooler está danificado, pois não perceberá a sua rotação. Muitas vezes isso provocará um desligamento automático do computador. Verifique então o manual da placa. Qual é o conector correto para ligar o cooler do processador? Podemos encontrar coolers para socket A, com sistemas de fixação um pouco diferentes do mostrado aqui. O importante é lembrar que o cooler tem uma posição correta para ser instalado, e se for instalado de forma invertida, poderá danificar o processador. Essa é uma placa-mãe LGA 775. Usaremos um cooler. Colocaremos corretamente na posição a qual está ao lado do socket. Placa-mãe 775. Temos uma placa-mãe também, que é a placa-mãe a qual nós falamos na videoaula agora há pouco sobre o socket 462 ou socket A. Lembrando que nunca ligue uma placa-mãe dessa sem cooler, porque poderá perder o processador. Uma coisa muito importante é mostrar para vocês que aqui indica uma posição onde o cooler é colocado. E o correto seria aqui. Por muitas vezes existem coolers que dá até mesmo para você colocar sem a chave de fenda, como eu fiz agora. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha
E essa é uma das videoaulas Introdução de Motherboard. Até mais.